magmáticas, como é que elas se formam? Vamos relembrar. Eu falei para você na aula passada que a Terra, internamente, ela é dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Falamos aqui que a crosta terrestre é essa parte sólida, que a gente chama de litosfera, essa camada rochosa. E falamos também que no interior da Terra, nós temos uma substância que a gente chama de magma. Toda essa parte pastosa, né, a gente chama de magma, temperatura muito quente, muito elevada. Então, essa parte intermediária entre a crosta terrestre e o núcleo, nós chamamos de manto. O material pastoso presente dentro do manto, nós chamamos de magma. Esse magma, pela elevada temperatura, pelo fato dele estar movimentando ali dentro da crosta terrestre, ele vai movimentar, a gente vai dizer que esses movimentos são movimentos circulares, que ele vai, devido à alta temperatura, também uma alta pressão. Com isso, esse movimento faz também as placas tectônicas se chocarem. Ao chocar essas placas tectônicas, nós vamos perceber, a gente vai averiguar aí que sai esse magma, ele sai pela crosta terrestre, ele sai por esses limites entre essas placas tectônicas e vai solidificar. Esse magma pode solidificar ou dentro da crosta ou fora da crosta. Quando ele solidifica dentro da crosta terrestre, aí eu vou falar que a rocha forma as rochas que a gente vai falar intrusivas. E quando forma fora da crosta terrestre, pelas erupções vulcânicas, a gente vai falar que é uma rocha extrusivas. Então, é assim que vão formar as rochas. Então, a primeira rocha que surge pelo resfriamento do magma, nós vamos falar que é a rocha magmática. Rocha magmática surgiu pelo resfriamento do magma, ou dentro da crosta terrestre, ou fora da crosta terrestre. E isso graças ao quê? Ao movimento do magma no interior da Terra, ao choque das placas tectônicas, que esse magma passa e vai solidificar, ou fora ou dentro da crosta. Então, nós temos aí, falamos na aula passada, 3 tipos de rocha, que é as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e a rocha metamórfica. Falei para vocês que um exemplo da rocha magmática é o granito, é o basalto. Nas rochas sedimentares, nós vamos encontrar o calcário como exemplo, a argila, a areia. E vamos também na rocha metamórfica, nós vamos encontrar a ardósia, o mármore. São todos os tipos de rocha que originam dessa solidificação aí do magma, que forma a rocha magmática, e a partir da rocha magmática vai formar as rochas sedimentares, a partir da fragmentação, da decomposição das rochas magmáticas e sedimentares, vão formar as rochas metamórficas. Aí, falamos aqui na aula passada que esse processo de formação das rochas, elas não demoram milhares de anos para acontecer. Isso não é uma transformação que vai acontecer de um dia para o outro. Aquela rocha magmática, para ela se decompor com a ação do intemperismo, calor, chuva, vento, tempestade, gelo, todas essas ações do intemperismo demoram milhões e milhões de anos. Então, nesse caso, nós vamos falar que essa rocha sedimentária ela surgiu pela decomposição da rocha magmática. São fragmentos, pedacinhos que foram decompondo e foram formando a rocha sedimentar. Por que eu quero dar uma ênfase aqui à rocha sedimentar? Porque é na rocha sedimentar que nós vamos encontrar os que a gente chama de fósseis. Fósseis são essas estruturas, vestígios, restos de plantas, de animais que viveram aí há milhares de anos e que hoje a gente tem aí que é um suporte muito bom para os estudos dentro da ciência. Então, as rochas sedimentares, nelas nós podemos encontrar os fósseis. Como assim? Eu não falei para você aí agora que as rochas magmáticas elas vão se decompondo com o calor do sol, com a temperatura, com esse choque térmico, ela vai se esfarelando, ela vai decompondo, fragmentando em pedacinhos menores e que são carregados aí pelo vento, pela água, E isso vai fazer o quê?
essas partículas elas vão sedimentando, elas vão ficando compactadas umas sobre as outras e vai adquirindo esse aspecto aí de uma rocha, esse material duro, resistente, cheio de minerais. Então, pode acontecer que nessa formação dessa rocha sedimentar, pode acontecer de ter ali vestígios, restos de animais ou de plantas que viveram anos atrás e que estão aí entre essas rochas. Então, às vezes, os paleontólogos, né, eles são cientistas, né, eles são as pessoas que fazem essa pesquisa dos fósseis. E aí, um belo dia, eles podem estar cavando e encontrar aí um fóssil, que não é algo tão comum de encontrar nos nossos dias, mas pode acontecer. Por quê? Porque essa rocha sedimentar, ela guarda esse fóssil de uma forma bem diferenciada, ela é bem resistente, de uma maneira que ela protege esse fóssil aí com o decorrer de milhares e milhares de anos. Vamos imaginar aí como é que forma o fóssil. Primeiro, existe o processo de fossilização. O que é fossilização? É o processo que o fóssil tem, né, que vai acontecer aí por milhares de anos, o processo que aquela estrutura ali vai fossilizando, né? E aí ela vai ocorrer essa estrutura, ela fica bem guardada ali nas rochas sedimentares, de uma maneira que ela fique protegida. Então, eu vou falar o seguinte, que você pode estar pensando assim, bom, se eu tenho um animal que morreu, ele caiu no solo, e esse animal, ele ocorreu uma decomposição dos fungos, das bactérias. E aí, como é que surgiu esse fóssil? Sendo que os fungos e as bactérias fazem a decomposição da matéria orgânica. Então, vamos entender isso aqui, como é que se forma? Primeira coisa, para acontecer a formação de um fóssil, ocorre com milhares de anos, como eu já falei, mas vai acontecer esse processo que vai retardar, vai interromper esse processo de decomposição. Por que a gente acha muito fóssil em cavernas, em grutas? Porque às vezes um animal ali foi naquele determinado local usou aquela gruta, aquela caverna como um abrigo, ou às vezes ele foi lá para se alimentar, ou ele levou algum vestígio de outro animal ali, e de repente, ali com o passar dos anos, né, aliás, não é de repente, é com o passar de milhares e milhares de anos, vai acontecendo aí esse sedimento em cima desse fóssil. E vai acontecendo essa sedimentação, vai ocorrer aí a pressão e com o passar do tempo, esse fóssil ficar entre essas camadas da rocha sedimentar. Então, é assim que se forma um fóssil e, logicamente, que essa matéria orgânica aí do fóssil, ela vai sendo substituída por minerais, por essa parte bem dura, bem resistente, que dá essa característica mesmo para o fóssil. Então, o fóssil, ele pode ser o quê? Ele pode ser um resto de uma planta, um vestígio de um animal, uma pegada de um animal. Quantas vezes você vê aí nos noticiários falando de um fóssil encontrado, talvez até por uma pegada de um animal, ele pisou ali, sedimentou ali com o passar do tempo, e aí foi ocorrendo a formação de um fóssil. Então, esses restos de animais, esses restos de vegetais, eles ficam presos a essas rochas, de certa forma a rocha dá essa proteção a mais para o fóssil, e ele fica altamente protegido, e também não é muito comum, nem de você achar, não é fácil de encontrar um fóssil. Não é uma coisa que você vai nas cavernas, vai numa gruta e vai achar um fóssil assim do nada. É preciso muito trabalho, é preciso escavação, é preciso muito estudo para identificar um fóssil. Para ser considerado um fóssil, existe aí uma cerca de um tempo aí de 11 mil anos, né, para ser considerado um fóssil. Se tiver menos disso, aí é considerado um semifóssil. Então, nós vamos ver o seguinte, que esses fósseis, eles são muito importantes para a ciência, porque eles são formados aí, no geral, por esses seres vivos, geralmente pegam a parte mais resistente do ser vivo. É o osso, é a carapaça, é a concha, é algo mais resistente que fica ali naquele processo de fossilização e com o tempo ali ele é encontrado. Deve ter muitos outros milhares de fósseis aí que a gente ainda não conseguiu, né? Os paleontólogos não conseguiram chegar até eles. E a ciência que estuda os fósseis é chamada de paleontologia.
Então, é muito importante esses pegadas aí, esses moldes, esses vestígios de seres, porque eles vão dar suporte para as pesquisas científicas. Você vai saber como é que foi a Terra primitiva, quais os animais que viveram ali há milhões e milhões de anos atrás. Você vai conhecer uma série de informações que não seriam possíveis se não fossem os fósseis. Então, nesse caso aí, nós vamos ver que esses restos, esses vestígios, eles são utilizados na ciência para que a gente conheça a nossa história, conheça os seres vivos que nos antecederam, as características desses seres vivos. É fundamental, né, que a gente venha valorizar, né, quando se acha um fóssil e compreender, né, a história daquele fóssil aí na história da ciência, da paleontologia. É necessário, né, que o fóssil, ele tem um processo aí de sedimentação. Nós vamos ver, primeiro o animal às vezes morre, vamos imaginar a morte de um animal. Vamos imaginar esse animal, ele sendo os sedimentos, né, esses restos, eles vão acontecer a deposição de sedimentos em cima desse animal que morreu. Pressão, que eu falei para vocês, né, com muita pressão. Então, vai acontecer a mineralização, a matéria orgânica muitas vezes é substituída por minerais ali no próprio fóssil, e com isso vem aí os agentes erosivos, que às vezes eles removem camadas do solo e às vezes até deixa esse fóssil um pouco exposto. Pode acontecer também, mas na maioria dos fósseis eles são cavados, tem que ter uma estrutura, conhecimentos para encontrar um fóssil. Por isso que a ciência que estuda os fósseis a gente chama de paleontologia. Para ser considerado fóssil, eu falei para vocês que tem que ter uma idade aí de uns 11 mil anos, né? O Holoceno é a escala geológica, então tem que ter aí mais ou menos uns 11 mil anos e depende aí do seu estado de conservação. Às vezes você acha um fóssil, mas ele não está bem conservado, então fica difícil para você fazer esse estudo que a ciência requer. Então, se tiver menos de 11 mil anos, nós vamos falar que é um subfóssil. Eu acho que na outra, eu falei agora semifóssil, não. Para menos de 11 mil anos é subfóssil. A importância dos fósseis, eu já falei para vocês, que elas são importantes para essa evolução biológica nossa. Ela é considerado evidências, né, de mudança nos seres vivos que habitavam a Terra. E isso a gente vai perceber, que a gente vai conhecer nossos ancestrais, saber as provas realmente de que existiram seres vivos antes de nós, através dos fósseis. Os fósseis no Brasil, né, por que não falar dos fósseis no Brasil? Nós temos aí, situado na divisa entre Ceará, Pernambuco, Piauí, nós temos a Bacia do Araripe, que é reconhecida internacionalmente, né, como um dos mais completos e ricos depósitos de fósseis do mundo. Então, não só pela diversidade de fósseis, mas também pela sua conservação, porque lá tem diversidades aí de semente, frutos, insetos, anfíbios, répteis, dinossauros preservados aí nessas rochas, e aí de milhões e milhões de anos atrás. Essa bacia do Araripe, ela é um dos principais sítios arqueológicos do mundo. E por que não falar de um fóssil que foi encontrado aqui em Minas Gerais, que temos que falar, né, dessa grandiosidade, que foi o fóssil Luzia, né? Foi encontrado em Minas Gerais, que foi o crânio de uma mulher encontrada mais ou menos na década de 70, né? 75, 74, 75, em Lagoa Santa. E com isso, esse crânio, ele foi reconstituído, foi colocado no museu, né, no Rio de Janeiro. Foi o museu que pegou fogo. Então, hoje nós não temos essa estrutura do fóssil mesmo, porque esse museu ele pegou fogo e com isso foi esse fóssil Luzia, que é considerado o maior fóssil humano, né, das Américas. Então, ela viveu aí, supondo aí mais de 11 mil anos e assim, trouxe muitos conhecimentos nessa constituição dos seres vivos aí, para a gente saber os seres vivos que nos antecederam. Vou agora mostrar para vocês aí como você pode também fazer um simulador de um fóssil aí na sua casa. Você vai precisar de óleo de cozinha, gesso ou argila, água,
um recipiente, uma concha ou qualquer objeto que você pode utilizar. Eu fiz já esse fóssil na minha casa, né, e trouxe para vocês, mas eu quero construir um bem rapidamente para vocês, certo? Então, vocês observam o material que vai usar, que é um material bem simples. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um pouquinho de óleo, né, sobre esse vidro e vamos colocar aqui algumas substâncias, né, que esse aqui é o gesso, mas você pode usar na sua casa aí o próprio argila, né, dá legal também. Então, você vai pegar qualquer animal ou uma árvore, alguma coisa assim nesse sentido, e você pode fazer, só para você ter ideia de como é que forma o fóssil. Então, você coloca, esse aqui eu coloquei, né? É esse aqui, né? Esse fóssil aqui. É só para você simular o fóssil. Imagine vocês que isso aqui passaram em milhares e milhares de anos, um animal, né, os vestígios ficaram ali, foram vindo sedimentos, sedimentos e sedimentos, foi compactando e foram formando o fóssil. Isso aqui é só para você ter uma ideia, né, de como que ele forma milhares e milhares de anos. Trouxe um fóssil aqui para você também, que é um fóssil de uma planta, esse aqui é o fóssil verdadeiro, né? Esse aqui é o faz de conta, mas esse aqui é um fóssil verdadeiro de um vegetal. Ele é do Museu de Mineralogia de Djalma Guimarães, ele foi doado. É um vegetal que viveu há mais de 11 mil anos aí e que está aqui para a gente. Então, você vê que é uma parte bem resistente, é uma rocha, e dentro dessa rocha aqui, preso a essa rocha, está um vegetal. Sei que você pode aí fazer esse estudo aí na sua casa, pesquise mais sobre os fósseis que tem aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais. Faça uma pesquisa, integre mais assim, seus conhecimentos com a aula de hoje e você vai gostar. Você viu que é material simples, você pode brincar de fóssil na sua própria casa. Vou deixar aqui algumas atividades que você vai fazer, né? Não vai ser possível comentar as atividades, mas são atividades bem simples, viu? Que você vai, através dos seus estudos, através aí de suas pesquisas, você vai resolver essas atividades, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Imagino eu, né, que agregou aí conhecimento. Então, conto com você na próxima aula. Pesquise, busque mais, seja mais curioso, porque gostar de ciências é isso. É de desenvolver a cada dia essa curiosidade. Isso é fazer ciência. Então, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.